E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o sexto episódio de Given, que é um ótimo episódio por vários motivos. Primeiro a gente começa a observar e finalmente ficar um pouco mais clara a reação do Enoyama quanto à notícia que ele teve sobre o Mafuyu, e também os sentimentos dele pelo Mafuyu começam a se bagunçar bastante, e isso é bem legal. E também foi feito um trabalho de filler nesse episódio excelente. Eu acho, olha, dá um aumento pro cara que tá sendo responsável pelos fillers de Given e dá um aumento pro storyboarder e pro artista, pro cara que desenha esses cenários, dá um aumento pros caras que estão fazendo esse anime, porque ficou muito foda. A gente tá vendo aí o Enoyama na classe, né, ainda absorvendo a informação que a Kasai passou pra ele sobre o Mafuyu ter um namorado, sobre o namorado do Mafuyu ter cometido suicídio. Ela tá ainda se desculpando pelo comentário que ela fez, né, sobre pode ser perigoso estar perto do Mafuyu por causa disso. Ela tá se desculpando por isso, porque só que ela acha que ficaria incompleto o que ela estava falando se ela não contasse tudo e não dissesse o que ela acha. Todo esse clima intenso, ele é quebrado de uma forma cômica pelos dois amigos, né, pelo Eki e o Itai, os dois amigos do Enoyama, que também rindo de um desenho que o Eki fez, eu acho, que ficou muito ruim e tal. Esse clima intenso, ele é quebrado, só que os sentimentos do Enoyama quanto ao Mafuyu, eles começam a ficar muito bagunçados. Então depois da abertura a gente vai ver aí o Mafuyu, ele tá lá no trabalho dele e ele recebe uma visita. É o Hiraki. O Hiraki é um dos antigos amigos do Mafuyu, né? Aparentemente um dos amigos de infância do Mafuyu, que também foi amigo do Yuki, né? O rapaz que era dono da guitarra que o Mafuyu carrega, que aparentemente também foi amigo de infância do Mafuyu. Isso tudo tá sendo revelado pra gente agora no anime. E como eu disse, eu não vou ficar soltando informações mais à frente da história pra vocês. Então esse Hiraki é possivelmente um amigo deles, né? Um amigo antigo do Mafuyu. E ele ainda pede pra deixar o Mafuyu, pra conseguir conversar com o Mafuyu. Ele diz que o Mafuyu pode ficar tranquilo, que ele não foi pra lá interrogar o Mafuyu. Os dois saem para conversar então, e durante essa conversa o Hiraki puxa o assunto de música, né, interessado no fato do Mafuyu ter começado a tocar e tudo mais, e ele observa a guitarra que o Mafuyu carrega e pergunta se é do Yuki. O Yuki a gente já sabe quem é esse tal de Yuki, porque o nome dele foi falado no começo do episódio ainda, né, o nome claramente dele foi falado, é o tal do suposto ex-namorado do Mafuyu, e também o rapaz que cometeu o suicídio. O Mafuyu diz que sim, que os pais dele, a mãe dele mandou o Mafuyu levar a guitarra quando o Yuki faleceu. E durante a conversa o Hiraki ainda diz que ele e outros amigos deles ficariam muito contentes em saber que o Mafuyu tá entrando pro mundo da música. Só que ele fica preocupado se o Mafuyu tá fazendo isso porque ainda não conseguiu seguir em frente, ou se pelo contrário, se justamente porque ele tá seguindo em frente que ele tá entrando pro mundo da música. O Mafuyu então se levanta e ele diz que no final das contas então o Hiraki realmente foi ali para interrogar ele. Quando o Hiraki pede uma resposta, ele diz que nem ele sabe isso ainda. Então aqui ficou bem claro que o Mafuyu, ele não sabe se o fato dele querer tanto entrar pro mundo da música agora, aprender a tocar, dele não ter conseguido deixar para trás o Yuki, né, o ex-namorado dele que faleceu, ou se é justamente porque ele tá tentando seguir em frente. E eu acredito que uma das questões onde esses sentimentos do Mafuyu fiquem mais bagunçados é justamente pelo Enoyama, porque o Enoyama, ele é claramente aí uma outra opção do Mafuyu. Opção não, eu não sei que outra palavra usar, mas opção é ruim, mas tudo bem. Ele é um outro envolvimento do Mafuyu que também está diretamente ligado ao mundo da música. E eu acho que justamente por isso os sentimentos do Mafuyu ficam mais bagunçados, porque seguir em frente significa entrar no mundo da música e talvez se envolver com Enoyama. Mas não conseguir deixar para trás também significa estar no mundo da música e tentar preservar as memórias do Yuki. E gente, Given não é necessariamente, óbvio, né, um BL e tudo mais, mas não é necessariamente um anime sobre o BL em si.
É um anime sobre o Mafuyu e sobre esses sentimentos dele, claro, sobre o Enoyama também, mas essa bagunça, né, esse descontrole que o Mafuyu tem com os sentimentos, dele não conseguir perceber o que está acontecendo realmente com ele, é um dos plots principais da história de Given. O Enoyama tá em casa e ele tá lá vivendo no mundo da lua, porque ele ainda tá com os sentimentos e os pensamentos dele muito bagunçados em relação a tudo que ele descobriu. Ele recebe uma visita do Kaji, que mostra para ele então a música dele, né, a melodia que ele construiu para a música dele, para eles tocar, a nova que ele compôs, agora com o som da bateria inserido. O Enoyama fica maravilhado com aquilo, ele fica muito feliz com aquilo. E eles começam então de repente a falar sobre a voz do Mafuyu, porque essa música, essa melodia ficaria excelente com a voz do Mafuyu. E eles falam como a voz dele é bonita, só que o Kaji ainda comenta que a voz dele é bonita, mas que parece um grito abafado. O Enoyama então, ele meio que desabafa, dizendo que sempre que ele escuta a voz do Mafuyu, ele realmente acha ela bonita, só que ele tem pensamentos, sentimentos muito controversos a isso. Ele às vezes quer simplesmente correr dali quando escuta a voz do Mafuyu, só que ao mesmo tempo ele não quer parar de ouvir ela. Então ele diz que os sentimentos dele em relação a isso são muito inquietantes. Isso desperta memórias no Kaji que envolvem aquele rapaz que a gente viu dormindo na casa dele. Vocês vão saber mais sobre isso depois, então é bom que vocês mantenham esse mistério ainda, porque eu acho que no próximo episódio eles revelam muita coisa sobre isso. Então o Kaji, com uma risada aí, ele quebra a tensão do momento, porque ele vê o clima tenso e a confusão dos pensamentos do Enoyama. Ele começa a rir para quebrar todo esse momento de tensão e ele diz então que essa música ficaria ótima na voz do Mafuyu e que eles deviam convencer ele a escrever a letra. Durante os ensaios da banda, então, os meninos incentivam e pedem ao Mafuyu para ele escrever a letra, mesmo ele achando que aquilo é impossível. O Haruki, inclusive, vai dando alguns conselhos ao longo dessa conversa. Alguns deles são muito ruins, outros são muito bons e o último deles é péssimo. Primeiro de tudo, deixa eu dizer que essa cena é ótima porque ela é cheia de alívios cômicos, tem interações maravilhosas entre o Enoyama e o Mafuyu para tentar convencer o Mafuyu a escrever, é muito legal. Só que ao momento em que o Haruki dá como ideia escrever sobre amor, o Kaji logo fica agressivo com ele pra ele parar de falar, dizendo que aquela foi uma péssima ideia, e todo o clima volta a ficar meio denso, porque o Enoyama ainda tá muito bagunçado com os sentimentos dele. Ele sabe que agiu de forma egoísta a manter aquilo pra ele, por não querer conversar, não falar sobre, mas ele ainda não sabe o que realmente está sentindo sobre aquilo. Depois do ensaio, o Enoyama e o Kaji então saem primeiro, né? Eles devem estar indo pro trabalho, que eles trabalham juntos. E o Mafuyu aproveita esse momento para conversar com o Haruki. E ele pergunta se o Haruki já gostou de alguém. O Haruki logo fica muito sem jeito, né? Porque a gente sabe que de quem ele gosta é do Kaji. E o Mafuyu então pergunta se ele saberia como reagir, o que dizer se ele tivesse agora se essa pessoa de repente sumisse e ele tivesse agora se sentindo sozinho, com saudade. E o Haruki diz que ele não saberia o que dizer. E o Mafuyu fala a mesma coisa, ele diz que nem ele. Então aqui fica meio claro por que a questão amor é tão problemática pro Mafuyu, porque o Mafuyu não sabe o que dizer para alguém que ele gostava muito, que ele amava muito e que de repente deixou ele. Ainda nessa interação entre eles tentando convencer o Mafuyu a escrever, tem um momento maravilhoso em que o Enoyama diz pro Mafuyu que ele quer tocar as palavras do Enoyama, e eu acho que foi esse o momento em que consegue convencer o menino a escrever a letra, porque ele ainda sai do ensaio, ele vai embora pensando sobre o que ele deveria escrever. Depois a gente vê os meninos na escola, o Mafuyu tá com o Enoyama, o Itaya e o Eki conversando sobre o campeonato esportivo que vai ter dentro da escola, que é interclasses, e eles estão falando sobre o que vão jogar e tudo mais, e os três meninos saem primeiro, e eles falam como o Mafuyu ele parece avoado quando ele tá pensando, como ele fica completamente fora quando ele tá pensando, e o Enoyama diz que provavelmente é porque ele pediu pra ele escrever uma letra de música pra ele cantar. Então a gente vai ver o Mafuyu em casa, ele acorda cedo, se arruma, e a gente vai ver ele caminhando durante muito tempo, pegando o metrô, ônibus. Enquanto isso,
o Enoyama sai com o Eiki e o Itaya pra jogar boliche. E a gente vê o Kadi visitando o Haruki no café onde o Haruki trabalha, e tomando café e mostrando pra ele a música. E logo a gente vê o Mafuyu chegar no lugar que ele tava indo, e ele foi à praia. Caralho, gente, que cena, meu Deus. Meninas, que cena mais linda. As cenas do Mafuyu na praia, elas são incríveis, elas são maravilhosas, a paleta de cores está linda. Tudo nessa cena é muito bonita, a forma como ela foi escrita, o trabalho do storyboarder aqui tá excelente. Essas cenas do Mafuyu na praia me deixaram completamente apaixonados. Toda essa sequência da viagem do Mafuyu que a gente tem no anime, ela é muito bonita de todas as formas, tanto a paleta de cores quanto a animação. Toda essa sequência ela tá muito bonita, mas quando o momento da praia chega, ela é surpreendente de uma forma muito gostosa. Eu pensei muito sobre essas cenas, porque, por exemplo, o Gabriel, um amigo meu, ele falou que achava que as cenas do Mafuyu pensando, né, sobre a letra, sobre escrever a música e tudo mais, sobre o que escrever, elas deveriam ser mais dramáticas. Porque realmente no mangá, os traços, né, os traços que constroem essas cenas, a quadrinização deles, ela é bem dramática. Só que eu acho que aqui no anime eles fizeram um trabalho melhor, porque quem constrói esse drama todo, sem necessitar de uma paleta de cores muito escura e tudo mais, é justamente o fato do Mafuyu ir à praia pensar. Porque a gente já tem, né, essa perspectiva, esse jeito mítico de pensar sobre mar, as pessoas irem à praia para pensar, observarem o oceano para pensar sobre as coisas, para tomarem decisões. Isso a gente vê não só em animes, mas na vida real, em filmes, em todo tipo de mídia, a gente vê esse tipo de situação. E o mar, o oceano, a água, ele por si só é uma coisa dramática, uma coisa que te gera algum tipo de emoção. E o fato dessa cena ser desenhada de uma forma tão bonita, com paleta de cores tão lindas, eu acho que construiu o drama que esse momento precisava. Por mais que a trilha sonora no começo mostre uma coisa diferente, né, enquanto o Mafuyu tá caminhando e tudo mais, quando ele chega lá, até a trilha sonora, sabe, é o que você escuta do mar, da praia, das famílias ao redor, elas constroem esse drama que era necessário para o Mafuyu estar pensando sobre o que escrever, sobre os sentimentos dele. Voltando à escola, a gente tem aí um Itaya completamente abaforado, aí, afobado com os jogos interclasses, enquanto o Eiki e o Enoyama eles estão meio desapegados com isso, e o Enoyama inclusive tá querendo descansar, dormir até a hora dos jogos, e ele vai então para as escadarias. Chegando lá, ele dá de cara com o Mafuyu, que também foi descansar lá um pouco. Quando ele deita, o Mafuyu pergunta pra ele se pode falar e que se ele tiver com sono, ele não precisa nem responder, só que o Mafuyu precisa falar. E o Mafuyu começa a falar, então. O Enoyama fica meio desconfortável com isso, porque assim que ele chegou lá e viu o Mafuyu, ele já sabia que ele não estava preparado para ficar a sós com o Mafuyu ainda. Ele não estava com sentimentos, pensamentos sobre o Mafuyu bem organizados. O Mafuyu começa a falar dizendo que ele vai se esforçar com a letra, e ele de repente fala que tinha uma pessoa que ele gostava muito, só que ele ainda não sabe as palavras certas para usar, para falar sobre isso. Mas ele sabe que tem alguma coisa que ele quer dizer. E ele começa então a cantar aí, a murmurar a melodia que eles estão compondo. E de repente o Enoyama percebe que essa bagunça nos sentimentos deles, os pensamentos sobre o Mafuyu que ele não consegue colocar em ordem, ele tá percebendo que isso na verdade parece ser ciúme, que o Enoyama tá sentindo ciúme da pessoa de quem o Mafuyu gostava muito. Aparentemente o Enoyama queria ser essa pessoa. Gente, esse episódio foi incrível, como eu disse, principalmente as cenas originais do anime, elas me deixaram encantados. O que eles fizeram com esse episódio pra mim foi maravilhoso. Na minha opinião, se você acha realmente que faltou alguma coisa, você deve tentar assistir de novo com outros olhos, talvez com olhos um pouco mais profundos, vamos dizer assim, observar os elementos que constroem o cenário e não só o que a gente está acostumado a ver no anime, porque eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom. Esse é um episódio muito dramático, como quase todos de Given, né?
mas ele é um episódio muito bom, eu gostei muito do que eles fizeram aqui, muito desse trabalho. Aproveite os comentários aqui para me deixar a sua opinião sobre esse episódio e me dizer quais são as suas expectativas para os próximos episódios. A gente deve ter aí o passado do Cad revelado de forma mais clara no próximo episódio. A gente deve ter mais informações aí sobre o passado das outros personagens. O Anoyama começando a colocar os sentimentos dele em ordem. Eu tenho grandes expectativas para a continuação do anime. Com esse episódio a gente tem basicamente aí o fechamento do volume número 1 do mangá de Given, né? Então a gente tá na metade do anime basicamente. Eles devem realmente, como eu já imaginava, adaptar até lá pelo final do volume 2. Não esquece, se você quiser conversar um pouco mais sobre Given ou sobre qualquer outra coisa, você pode me visitar lá na Nimo TV. Eu sou nimo.tv/gutonunes lá. E eu faço live todos os dias, no período da tarde e à noite. É muito divertido, você pode baixar o app deles pra receber notificação quando eu estiver online e tudo mais. Eu me divirto muito, eu falo sobre anime com o pessoal. Eu jogo e, se possível, jogo com vocês. Eu queria fazer lives aqui no YouTube com mais frequência também, mas o YouTube tá me gongando. Eu não sei nem se eu vou conseguir fazer as lives de domingo, porque eu não tô conseguindo acessar o recurso de live do YouTube. Eu tô bem triste com isso, na real. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, porque o like ajuda bastante o meu vídeo a ser divulgado. Se é novo por aqui, se inscreve no canal para não perder a análise dos próximos episódios de Given, continuar acompanhando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.